ministro do STF, Alexandre de Moraes, acabou de tomar uma decisão bombástica contra Jair Messias Bolsonaro. E a informação que acaba de chegar é que a oposição está preparando uma forte reação contra o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, Alexandre de Moraes acabou de tomar uma decisão bombástica contra Jair Messias Bolsonaro. Esta decisão do Moraes chocou o Brasil inteiro, a ponto de a oposição já confirmar, gente, que está preparando uma forte reação contra o ministro Alexandre de Moraes. Que reação será essa, gente? A informação que a gente tem é que o clima é de desespero dentro do STF com essas duas bombas que acabaram de ser confirmadas, gente, tá? Outra notícia urgentíssima e gravíssima contra Alexandre de Moraes, que envolve, gente, tá? Uma conversa que vazou do Moraes com 3 generais do Exército. É uma bomba que acabou de explodir direto dos Estados Unidos, gente, tá? Vazou uma conversa que o Alexandre de Moraes, ministro do STF, teve com 3 generais do Exército aqui no Brasil. E o teor desta conversa, vocês vão ficar chocados. Lá nos Estados Unidos já está todo mundo sabendo agora, acabou de explodir aqui no Brasil. E o motivo é de desespero, gente. Alexandre de Moraes deve estar furioso com o vazamento dessa conversa com os generais, com 3 generais do Exército. É uma bomba estratosférica que acabou de explodir. Eu vou trazer os detalhes para vocês. Pessoal, e agora, tá? Neste exato momento, há poucos minutos, notícia fresquinha que acabou de sair do forno, acaba de ser anunciada a maior bomba contra o irmão do Lula, o Frei Chico, gente, tá? Acabou de ser confirmada, acabou de ser anunciada a maior bomba contra o irmão do Lula e tem a ver com a roubalheira do INSS, gente, tá? Outra pancada que eu vou trazer aqui, que até agora eu tô sem acreditar. Pessoal, acaba de sair aqui uma informação de que mais um ministro, além do Barroso, gente, tá? Mais um ministro do STF também pretende antecipar a sua aposentadoria. Mais um ministro do STF. Gente, será que isso aqui é efeito Trump? É efeito Lei Magnitsky? Mais um ministro do STF. Acaba de ser revelado aqui, mais um ministro do STF pretende antecipar a sua aposentadoria e deixar o seu cargo no STF, gente. É outra bomba que explodiu. Claro que eu vim correndo aqui trazer essa informação para vocês. E acabou de ser confirmada uma notícia terrível sobre Luiz Inácio Lula da Silva. E a Janja tá desesperada com essa informação, gente, tá? É uma bomba com relação ao Lula da Silva. Gente, além dessas, tá? Outras várias informações que eu separei e preparei com muito amor e carinho para trazer a partir de agora nesse boletim para todos vocês. Antes de tudo e qualquer coisa, eu tenho um convite muito especial para fazer para você. Você que está do outro lado aí me assistindo, eu quero convidar você a fazer parte aqui da nossa família. Lembrando, para você fazer parte aqui da nossa família, é só você se inscrever aqui no canal. Para você se inscrever é simples, rápido, fácil e automático. É só você olhar aqui embaixo, ou vai estar de cá, ou vai estar de cá, vai estar a palavrinha inscreva-se, inscrever-se. Clique em cima, gente, tá? É totalmente gratuito, não tem mensalidade, não tem boleto, não tem Pix, não tem SPC, não tem Serasa. Simples, rápido, fácil, automático. Aqui embaixo vai ter a palavrinha inscreva-se, inscrever-se. Se tiver assim, ó, inscreva-se, inscrever-se é porque você não está inscrito aqui no nosso canal. Senta o dedinho em cima, já se inscreve que aqui você será muito, mas muito bem-vindo. Vamos lá, gente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? Isso que eu vou trazer aqui agora para vocês é uma pancada contra o ministro Alexandre de Moraes. Só que agora deixa eu trazer aqui outra bomba, gente, tá? É o caso Felipe Martins, que é o caso cabuloso do Felipe Martins. Aqui a Marina Helena revela mais uma bomba e de quebra destrói decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vejam só. É inacreditável, né? Tudo isso que aconteceu, aí ele foi e voltou atrás. Ficou tão feio. O que ele fez foi
tão arbitrário, que ele foi obrigado a voltar atrás. Lembrando que esses afastamentos só acontecem pro réu, né? Se os advogados perdem um prazo, a revelia do cliente, o juiz pode afastar o advogado, mas para proteger o réu. E ali, claramente, só com a anuência do réu. Então, ele passou por cima de Felipe Martins, fez esse papelão. A OAB finalmente se manifestou, né? Algo que a gente não vê acontecendo em todos esses absurdos. E, no final das contas, ele teve que voltar atrás. Mas, por outro lado, colocou esse prazo de 24 horas, que também é completamente absurdo, né? O prazo legal seria ali pelo menos 5 dias. Lembrando que eles falaram que perderam prazo propositadamente, porque eles discordam ali de tudo, né, do que aconteceu. E mais importante ainda, nessa história toda, foi que sexta-feira saiu, né, o anúncio lá nos Estados Unidos de que, de fato, comprova que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos, que a sua entrada foi completamente fraudada. Então, os Estados Unidos aí, que eles vão tomar todas as providências possíveis. Então, olha aí, ó. Estão indo atrás agora de quem foi que cometeu essa fraude, porque eles anunciaram, olha, foi fraudada, ele nunca pisou aqui, Julie. Pessoal, e com relação a essa questão do Felipe Martins, né, da fraude, né, como se diz, né, o sistema imigratório nos Estados Unidos acabou de confirmar que o documento lá, que a entrada do Felipe Martins foi fraudada, foi falsificada, houve fraude. E eu vou trazer um vídeo aqui agora na tela para vocês, que vocês vão ficar chocados, assim como eu fiquei. Sobre o caso Felipe Martins e Alexandre de Moraes. Vocês conhecem este homem que está aparecendo aqui, ó, na sua tela? Este homem aqui? Esse, gente, tá? É o responsável. É o responsável pela prisão do Felipe Martins. Porque, segundo, né, vários jornalistas, vários parlamentares de direita, né, vários jornalistas, a decisão do ministro, né, o que baseou o ministro a tomar a decisão de prender o Felipe Martins, a decisão foi baseada em uma matéria divulgada, né, gente, tá, por esse jornalista. Ele é o Guilherme Amado, gente, tá, que publicou aquela matéria dizendo, né, que o Felipe Martins viajou para os Estados Unidos, para Miami, se eu não me engano, e aquilo ensejou, resultou na prisão, né? Segundo o doutor Jeffrey Checchini, o Alexandre de Moraes pegou essa notícia revelada por esse jornalista e determinou a prisão do Felipe Martins. Aí, gente, tá? Então, esse aqui, gente, é o responsável, segundo alguns jornalistas, por toda essa perseguição, pela prisão do Felipe Martins. Ele é o responsável. Aí, gente, tá, ele concedeu uma entrevista após, né, esse anúncio bombástico dos Estados Unidos de que a entrada dele foi fraudada, foi falsificada. Pela primeira vez ele se pronunciou sobre essa matéria, essa decisão, essa notícia que foi divulgada pelo sistema de imigração dos Estados Unidos. Pela primeira vez ele decidiu falar sobre a questão do Felipe Martins, da matéria que ele publicou, que resultou na decisão do Moraes, que decidiu prender o Felipe Martins. Ou seja, este homem é o responsável pela prisão. Se a gente for trocar assim, pegar por A mais B, é o responsável pela prisão do Felipe Martins. Vejam o que ele teve a pachorra de dizer com relação ao Felipe Martins, depois da revelação dos Estados Unidos de que a entrada dele foi falsificada nos Estados Unidos. Vocês vão ficar chocados, vejam só. Infelizmente, eu estava acompanhando ali, conforme você ia falando, os comentários aqui na nossa live, tem um pouco desse perfil que veio só para atacar, né? Não veio para ouvir e tentar entender. Alguém vira para Matilde e faz o apito e fala assim, vamos atacar? E eles fizeram isso, e dessa vez, mais uma vez, contra mim, né? Muito bem, quando houve a confirmação, né, de que ele não tinha ido para os Estados Unidos, feita por ele mesmo, não foi feita agora pelo órgão americano, ele já tinha conseguido provar isso. Eu entrei na reportagem lá no Metrópolis, ainda trabalhava no Metrópolis, e eu fiz uma correção, dizendo, olha, é errado dizer que o Felipe Martins viajou para os Estados Unidos. O correto é dizer que foi registrada a entrada dele no território americano. Ou seja, né, ele viu que cometeu uma presepada, ele fez uma presepada, né? Ele foi lá, anunciou que o Felipe Martins viajou para os Estados Unidos. Aí depois que o Felipe Martins disse, olha, eu não fui, eu tenho documentos que provam. Aí ele foi lá tentar corrigir a sua presepada, mas aí já era tarde, porque já estava, Felipe Martins já teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, eu estou chocada. Ele publica uma matéria
o Alexandre de Moraes. Isso aqui, gente, são juristas aí no Brasil que estão dizendo, o doutor Jeffrey Chiquini. O Guilherme Abado aqui publica uma matéria bombástica, né, dizendo que o Felipe Martins foi para os Estados Unidos, ele viajou para os Estados Unidos. Alexandre de Moraes decreta a prisão do Felipe Martins, inclusive ele ficou lá 10 dias, né, até na solitária, o doutor Jeffrey Chiquini também denunciou isso. Aí, depois que o Felipe Martins, olha, eu não fui, não tem provas, eu tenho prova de que eu não fui, tenho que comprovar. Aí depois ele foi lá, não, deixa eu corrigir aqui o meu pequeno erro. Foi lá e corrigiu. Isso é uma patifaria. Tem mais. É uma sutileza que você nunca vai imaginar quando você vê um registro oficial de um governo, você nunca vai imaginar que aquilo ali é errado. Eu não vou nem entrar no mérito de qual seria o interesse de alguém forjar que o Felipe Martins tinha entrado nos Estados Unidos, porque o Felipe Martins, de novo, é o coadjuvante do coadjuvante nessa história. Ele não tem importância para alguém se preocupar a esse ponto com ele, além dos fãs dele. Eu fico com uma outra hipótese, e é meramente uma hipótese, que eu acho mais simples. Muito provavelmente o Felipe Martins em algum momento ia com o Bolsonaro. Ele ia embarcar com o Bolsonaro, então ele deve ter constado de alguma lista de pessoas que iam com o presidente da República. O Bolsonaro naquela época era presidente da República. E ao chegar lá, e ele não, a comitiva chegou lá, provavelmente, de novo, isso é uma hipótese, o Departamento de Alfândega e Imigração dos Estados Unidos deu cheque de entrada em todo mundo que estava na lista. E não checou quem de fato entrou. E o Felipe Martins não embarcou, por alguma razão. Essa eu acho uma hipótese muito plausível, mas ela não é sexy, ela não cheira a teoria da conspiração. Ela não agrada, de novo, a matilha que precisa ser atiçada para vir 8h45 da manhã, numa live, começar a segunda-feira cheio de ódio no coração, né, Bia-Bola? Como, né? Como que as pessoas não ficam cheias de ódio no coração de uma matéria bombástica que destruiu a vida de uma pessoa inocente? Aí depois a pessoa vem dizer, olha, eu acho que aconteceu foi isso, que o nome dele estava na lista, lá nos Estados Unidos deram um check-in, mas sem, né, ir lá verificar se a pessoa realmente viajou. Vocês acham mesmo, gente, que o governo dos Estados Unidos... Gente... que eles iam cometer um erro tão primário desse, gente. É subestimar a inteligência do povo brasileiro. É um jornalista de péssima categoria. Foi lá, deu notícia sem ter certeza, lascou e ferrou com a vida do Felipe Martins. Depois que viu a presepada que fez, foi lá tentar consertar. Eu ainda trabalhava lá no jornal. Fui lá, editei, né? O meu editorial, né? Fiz uma edição lá, consertei a minha presepada, porque realmente ele disse que não tinha ido para os Estados Unidos. Só que quando ele fez isso já era tarde, a prisão já estava decretada por ordem do ministro Alexandre de Moraes, né? Baseada na primeira matéria que ele publicou na revista Oeste. Tanto é, gente, que logo depois ele foi expulso do jornal, diga-se de passagem, tá? Foi descartado igual um lixo pelo jornal Metrópolis. É isso aí, gente, tá? Esse é o nível da credibilidade dos jornalistas de esquerda que existe aqui no Brasil, né? Tipo assim, para destruir a vida do cidadão, vai lá, publica, sem checar a veracidade, sem fonte, sem nada. Depois que vê a presepada que fez, vai lá tentar consertar. Mas no caso do Felipe Martins já era tarde demais, né, gente, tá? Pro Alexandre de Moraes voltar atrás fica vergonhoso, fica vexatório, então aquilo ali foi prosseguindo, até no que culminou, né, gente? Tá? 6 meses de prisão. Vamos lá, gente. Agora a segunda matéria da Flávia Magalhães. Eu disse que ia trazer em 2 partes para vocês, né? Essa aqui é a segunda parte em que ela explode e faz denúncias gravíssimas contra Alexandre de Moraes. Gente, agora dá para entender por que ele ficou furioso e tá louco para prender essa mulher, gente, tá? Que, inclusive, segundo ela, o Marco Rubio, o secretário de Estado Donald Trump, já está sabendo de tudo. O secretário Marco Rubio já está sabendo de tudo. Vejam só a bomba que ela acabou de revelar. O que foi que eu falei? Eu estava numa casa de pessoas conhecidas e tinha 3 generais lá. E os 3 generais aqui vazou essa informação e ainda falou, a gente não pode falar nada porque o crime está dentro do governo. E eu dizendo a eles, vocês são muito covardes. Vocês têm que denunciar isso é muito grave. O que os generais falaram? 3 generais, eu nem sei o nome dessas bosta, desses melancias. E a gente tá nessa situação por causa de gente covarde, como essa gente. Esses 3 me fizeram de boi de piranha. Porque eu ouvi e falei o que eles falaram. Eu não ia inventar uma coisa dessa na minha cabeça. O meu post foi... Vocês sabiam que o Alexandre de Moraes foi visitar o Marcola na cadeia? O que é que o ministro do STF tem a conversar com um bandido? O PCC está dentro do STF. Esse foi o meu post. A gente está lá no processo? Está no processo.
Se isso fosse mentira, ele ia mobilizar o Brasil, o governo, uma cúpula de bandidos para me sequestrar nos Estados Unidos por causa de uma mentira. Que ele diz que é mentira, que pelo jeito não é. O que ele tem a esconder? Por que ele não vem? Por que ele não me processou? Por que ele não falou que era mentira? Por que ele não fez, como é que fala aquele negócio? Injúria, né? Difamação. Me processa. Ele não fala que é mentira, me processa. O cara me meter na prisão, cancelar meu passaporte, mandar jagunços me sequestrar pra saber, sabe lá o quê? Fazer o quê comigo? Me matar? Sumir comigo? Me meter numa prisão pra eu apanhar? Porque eu ia apanhar até morrer dentro de uma prisão. O cara mandou me sequestrar. Mandar a Polícia Federal aqui me sequestrar. Cara, o que eu posso falar mais? Completamente absurdo. Tá aqui o documento. Dr. Paulo está com um book de provas, de assinaturas, de pessoas envolvidas. Alexandre de Moraes, o Bonet e vários outros delegados da Polícia Federal. Como assim você usar o poder público, dinheiro de impostos do brasileiro, para mandar sequestrar uma pessoa? Qual crime que eu cometi? O que foi que eu fiz? O que é que eu fiz? Flávia, e você ainda é cidadã americana, né? O que torna a situação ainda mais grave. Tá aí, gente, tá? Mais uma denúncia bombástica contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu confesso para vocês que eu tô atordoada, gente, tá? É muito pior do que a gente imaginava. Essas denúncias que a Flávia Magalhães, que teve ordem de prisão decretada contra ela por ordem do ministro Alexandre de Moraes, eu estou aterrorizada, gente. Ela confirmou categoricamente que estava na presença, ele estava em uma casa onde estava presente 3 generais do Exército e os 3 fizeram esta revelação bombástica de que o Alexandre de Moraes teria visitado Marcola, gente, que pertence ao quê? A uma das... Gente, tem coisa que a gente não pode nem falar, né? Um dos maiores bandidos desse país, que pertence ali ao grupo, né, terrorista, segundo os Estados Unidos, PCC, Comando Vermelho. Ela foi muito além. Ela disse que o PCC está dentro do STF. As acusações que ela fez, gente, tá? É muito mais grave do que a gente imagina. Por que é que vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes ficou desesperado e imediatamente pegou esse Twitter dela e mandou prender na mesma hora? É muito grave, gente. Tudo isso que ela revelou nessas 2 entrevistas que eu coloquei nesse boletim para vocês é mais do que grave, gente. É extremamente grave tudo isso que ela acabou de revelar. Agora sim tá explicado, gente, porque falava-se tanto, gente. Flávia Magalhães, Alexandre de Moraes mandou prender, Martin De Luca, o advogado Trump menciona o nome dela, diz que é soberania. Quando o Alexandre de Moraes pediu a prisão dela, que é uma cidadã americana, aí já é questão de soberania, tá atropelando a soberania dos Estados Unidos. Dr. Jeffrey Chiquinho já falou, vários, né? O próprio Eduardo Bolsonaro sempre fala nessa Flávia Magalhães. Então, assim, hoje tá explicado tudo, gente. As coisas é muito grave. Só falo uma coisa pra você, gente, tá? É muito grave essas denúncias que ela acabou de expor. Não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, né? Os Estados Unidos, meu Deus, segundo ela, no vídeo, lá no primeiro vídeo, o Marco Rubio já tá sabendo de tudo isso. Meu Deus do céu, gente, tá? Às vezes a gente gostaria de dizer mais coisas, mas a gente não pode dizer, tem que tomar muito cuidado. Em se tratando de Alexandre de Moraes e STF, vocês estão aqui, gente, a maior prova é isso aqui, ó. Segundo, ela tá muito convicta do que ela disse. O que eu disse é certeza, o que eu ouvi dos generais melancias. Esses generais que falaram isso para ela, por que não vão lá em dose? Não, realmente contei a verdade. Não, realmente aconteceu. Tal dia, tal hora, você esteve lá visitando o Marcola. Por que esses generais, então, se realmente isso aconteceu, não vai lá e... Olha, não, realmente ela não está mentindo, ela disse a verdade, nós falamos isso. Não é à toa que ela está chamando aqui de general melancia, né, gente? Tá? Acho que para um bom entendedor, meia palavra basta. É uma acusação gravíssima, gente, que pode trazer consequências muito graves contra Alexandre de Moraes se forem realmente comprovadas. Vamos lá. Tem mais, gente. Agora é uma bomba para o irmão do Lula. Ó, Sindinap e Frei Chico podem ser punidos por omissão de informações ao INSS. Isso aqui, gente, tá? Segundo a CPMI, é só um fantoche, né?
fantochezinho que está na presidência. A omissão do Sindicato Nacional, Sindinap, né? Que ao renovar uma parceria não informou ao INSS que um de seus dirigentes era José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula, tem potencial. Vocês estão entendendo aqui o início dessa matéria, gente, tá? A omissão, ou seja, o fato de esconder, tá? Do sindicato, do Sindinap, ao renovar uma parceria, não informou que dentre, né, os dirigentes tinha o irmão do Lula, tem potencial para incriminar vários envolvidos. Dirigentes e até o Frei Chico podem ser acusados de falsidade ideológica e o sindicato obrigado a pagar altas multas, ficar impedido de fazer parcerias com o governo e até ser fechado. Eu tô chocado com isso aqui, gente, tá? Ao renovar uma parceria, ou seja, vai fazer uma parceria com o governo Lula, né? O Sindinap. O Sindinap vai fazer uma parceria com o governo Lula. Aí jorra milhões ali dentro do Sindinap, né? Dinheiro do governo, dinheiro do povo, o Lula usa como quer, né? Aí, só que eles não informaram que o Frei Chico, o irmão do Lula, era um dos responsáveis pelo Sindinap. Isso pode culminar, pode trazer um problema gigantesco, altas multas, impedido de fazer parcerias com o governo e até ser fechado. Eu tô chocada, gente, tá? Vou fazer parceria com uma empresa, né? Vou fazer uma parceria, o Sindinap vai fazer uma parceria com uma empresa. Não informou que o irmão, né, que um dos responsáveis era irmão do Lula. Isso pode trazer uma consequência grave para o Sindinap. Eu tô chocada com isso aqui. O caso foi revelado na semana passada quando o relator, Alfredo Gaspar, mostrou uma fiscalização da CGU sobre a documentação enviada ao Sindinap para renovar uma parceria que possibilitava descontar valores de aposentados filiados. O sindicato é investigado por descontos não autorizados. Aí, gente, tá? Omissão, né, de informação ao INSS. Por que será, né? Vou renovar uma parceria, mas ó, não vamos falar, vamos fazer uma parceria, mas não vamos falar que o sindicato pertence ao irmão do Lula. Por quê? Acho que se fosse bom, seria bom, né? Não, ali tem o irmão do Lula. Mas, gente, é PT, corrupção, sempre tem aí, né, esses nomes envolvidos. Acho que para eles seria uma tragédia, né? Vamos lá, gente, continuando aqui com as informações, eu vou trazer aqui uma notícia para vocês sobre o Bolsonaro. Alexandre de Moraes acabou de tomar uma decisão bombástica contra o Moraes e a notícia que acaba de chegar é que a oposição está preparando uma forte reação contra o Alexandre de Moraes. Mas primeiro vamos entender a decisão do Moraes, está aqui na tela. Para zero surpresa de ninguém, Moraes mantém Bolsonaro em prisão domiciliar, ou seja, havia um pedido da defesa do Bolsonaro, já tinha acho que 17, 18 dias que ele estava sentado sobre esse pedido, aí saiu a decisão. Para zero surpresa de ninguém, tá aqui a notícia. Moraes decidiu hoje, Moraes diz que prisão domiciliar de Bolsonaro evita risco de fuga. Então, segundo a matéria do portal de notícias Metrópolis, o Alexandre de Moraes decidiu em manter ele preso, porque o Bolsonaro corre risco de fuga. O Bolsonaro pode fugir do país. Então a matéria fala categoricamente sobre risco de fuga, né? Ele sair do Brasil. Tá aqui, ó, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou que a manutenção, ou seja, né, vai manter a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro e o objetivo é evitar uma possível fuga. O objetivo é evitar uma possível fuga do ex-presidente do Palácio do Planalto. Em decisão proferida no início da tarde dessa segunda-feira, Moraes destacou que a situação de Bolsonaro se assemelha de condenados do 8 de janeiro, que deixaram o país, a sentença das Nações Penais. Ou seja, vários do 8 de janeiro fugiram para outros países, estão exilados, e ele acha que o Bolsonaro pode fazer a mesma coisa, então vai ficar preso em prisão domiciliar. A pergunta que não quer calar é, se o Bolsonaro quisesse realmente fugir do país, por que ele teria voltado dos Estados Unidos, depois que ele já tinha entregado a presidência para o Lula, depois que tinha acontecido? Não, gente, meu Deus, é subestimar a inteligência do povo brasileiro. Só que a oposição já está preparando reação. A decisão de Moraes reacende ofensiva da oposição para votar a anistia de Bolsonaro. Tá aqui a informação. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de manter Jair Bolsonaro em prisão domiciliar
acendeu um novo sinal de alerta entre parlamentares da oposição. Desde as primeiras horas da segunda-feira 13, líderes dos partidos de direita passaram a defender que a votação do projeto de anistia, relatado por Paulinho da Força, seja antecipada para essa semana. A apuração da coluna mostra que o gesto do Supremo foi interpretado como um endurecimento contra o ex-presidente e, consequentemente, como combustível para a reação política. Uma reunião foi convocada para amanhã de terça-feira no apartamento funcional do líder, do Zucco, para alinhar o discurso e definir os próximos passos. Ou seja, a partir de agora, depois do Alexandre de Moraes decidir por manter o Bolsonaro em prisão domiciliar, que segundo vários juristas é de forma ilegal, completamente ilegal a manutenção dessa prisão, a oposição está preparando uma forte reação contra o ministro Alexandre de Moraes. E qual será essa reação? Tem a ver com o projeto da anistia. E claro que eu vou estar acompanhando para trazer a notícia bem atualizada para vocês que são inscritos aqui nesse canal. Uma pancada em duas partes. Eu vou trazer aqui, gente, tá? A primeira parte. Essa mulher que está aparecendo aqui na sua tela, gente, é aquela brasileira, tá? Que agora naturalizada cidadã americana, que o Moraes pediu a prisão. Lembra, né? O Alexandre de Moraes pediu a prisão dessa brasileira, inclusive o Martin DeLuca, o advogado Donald Trump já falou neste assunto já várias vezes, essa questão da soberania. Pois bem, essa aqui é a mulher que o Alexandre de Moraes decretou a prisão, pediu a prisão dela lá nos Estados Unidos por uma postagem que ela fez. Eu sei que muitos de vocês têm essa dúvida, Fabiana, que postagem, o que ela disse, o que ela revelou do Alexandre de Moraes, que deixou ele tão furioso assim. E tem a ver, gente, tá? Com conversa de Moraes com 3 generais do Exército Brasileiro. Até chegar na conversa com 3 generais, que é a segunda parte da entrevista que eu vou colocar aqui na tela para vocês, vamos entender, gente, como tudo começou. Por que o Alexandre de Moraes começou a perseguir essa mulher a ponto de pedir a sua prisão? Ele decretou a prisão desta brasileira naturalizada lá nos Estados Unidos, a cidadã americana. Ele pediu a prisão dela. Por que ele ficou tão furioso, chocado, revoltado, transtornado para pedir a prisão dela? Vocês vão entender em duas partes. Essa aqui que eu estou colocando aqui agora na sua tela, e daqui a pouco eu vou trazer a segunda parte, que é onde fala sobre os generais. Agora vocês vão entender o motivo dele estar perseguindo aqui, ó, esta mulher, a famosa Flávia Magalhães, que é tão comentada pela direita, pelo Eduardo Bolsonaro, Dr. Jeffrey Gichini, vários juristas, jornalistas, né, pessoal aí da direita, todo mundo fala nessa mulher, todo mundo comenta nessa mulher, nessa atrocidade. Até o próprio advogado do Donald Trump, Martin DeLuca, já falou sobre essa mulher. Por quê? Né? O que essa mulher fez que deixou o Moraes tão furioso a ponto dele pedir a prisão dela? Vocês vão ficar chocados com esses 2 vídeos que eu vou colocar aqui durante o boletim para vocês. O primeiro é esse. Assistam com muita atenção. E o Marco Rubio já está sabendo disso tudo. Pitoli, esse documento está assinado pelo Alexandre de Moraes, pelo Gonê. Está assinado pelo Gonê. Está assinado por vários delegados. Vários delegados. Que é isso, Pitoli? Você autorizar um bandido desse fazer um sequestro de uma pessoa fora do país. Uma pessoa que não faz mal a ninguém. Porque eu falei o que ele não queria que ninguém soubesse. Que ele foi visitar uma cola na cadeia. Porque ele quer esconder isso da população. Porque esses generais de melancias não falam. Não usam de hombridade para falar isso. Precisou me botar como boi de piranha para falar isso. Porque essa gente de Brasília, porque os generais falaram que todo mundo de Brasília sabe disso. Porque essa gente não fala. Como é que eles se calam? Se o Alexandre de Moraes vai falar com o Marcola dentro da cadeia, não é o Marcola que é o bandido, não é ele. Flávia, e em nenhum momento... Esses senadores, esses deputados têm medo dele. É ele que é o bandido. Coitado do Marcola. Flávia. O Marcola recebe a ordem do Alexandre de Moraes. Em nenhum momento você foi contestada com relação a isso? Nunca fui contestada. Por causa desse post. Esse post tá lá no meu Twitter. No dia 15/6/2023. Eu nunca paguei e não vou apagar. Eu não inventei isso.
Foram 3 generais melancias que me falaram isso. Flavinha, Na mesa, aqui em Forra Dedéu. Flavinha, eu achei que essa sua postagem que ensejou toda essa problemática em cima de você era alguma coisa com relação às urnas. Mas você está dizendo que... Eu também achei, porque eu não tinha acesso aos autos, eu não sabia de nada. Porque eu tô no Twitter Files. Eu apareço com a foto Brasil was stolen. Então, eu achei que fosse por causa das urnas, né? Porque eu falei muito. Eu falei o que estava acontecendo antes das eleições. Eu denunciei, eu botei minha carona no Twitter para denunciar o que estava acontecendo antes das eleições. Não foi durante as eleições, foi antes das eleições. Eu achava que foi por causa das eleições, mas tá lá no processo. Eu vi. É esse o Twitter. É esse. Essa perseguição toda, essa movimentação toda do Estado, dinheiro público sendo jogado no lixo para sequestrar uma cidadã americana, um solo americano, por causa de uma postagem fake. Isso nunca é fake. Ele sabe que não é fake. Tanto que ele tá me perseguindo. Nossa Deus, eu disse pra vocês que ia ser pancada, hein, gente, tá? Agora sim foi revelado o motivo do Moraes estar perseguindo essa mulher. O Alexandre de Moraes, ele tá sedento, gente, ele tá cego, completamente transtornado. Ele quer prender essa mulher, custe o que custar. E a gente ficava se perguntando, mas o que essa mulher fez que deixou, que atiçou a ira do ministro Alexandre de Moraes? Por que ele tá desesperado para prender essa mulher? Já pediu para a Justiça dos Estados Unidos prender, colocar na cadeia, extraditar, mandar de volta ao Brasil para... Gente, ele tá completamente enlouquecido. Agora sim, tudo veio à tona. Ela fez uma acusação muito, mas assim, extremamente grave em uma postagem no Twitter, onde ela está categoricamente afirmando que Alexandre de Moraes, ministro do STF, visitou Marcola, gente. Marcola, não preciso nem dizer para vocês que é um dos maiores bandidos que pertence àquela tragédia, né, gente, de PCC, de Comando Vermelho. Assim, é tão terrível, gente, tá? E é uma denúncia extremamente grave contra o ministro de Moraes. E ela ainda revela como que conseguiu essas informações. E tem a ver com generais. Ela tá muito convicta, muito assim, ela tá muito convicta naquilo que ela tá dizendo. Aí daqui a pouco eu vou trazer a segunda parte para vocês entenderem onde que entra, né, os 3 generais, o que eles disseram para ela, por que ela está tão convicta, quais são as provas que ela tem, porque é muito grave o que ela tweetou. Daqui a pouco eu vou trazer a segunda parte do vídeo para vocês.